Olá! Vamos começar hoje uma verdadeira jornada pelo sistema gastrointestinal. A ideia é a gente ir descobrindo juntos, tópico por tópico, as principais patologias, de uma forma bem contextualizada. Vamos seguir o caminho do alimento, desde a boca até o intestino, para entender como cada pedacinho desse sistema funciona e o que acontece quando algo dá errado. Bom, tudo começa na boca, certo? A gente nem para pensar muito na saliva, mas ela é o primeiro passo de tudo. É ali que a digestão realmente começa. Então vamos investigar o que acontece quando a produção de saliva entra em desequilíbrio, seja para mais ou para menos, porque olha, isso pode ser um sinal de coisas bem maiores acontecendo no corpo. E aqui está o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. A gente começa lá em cima com as disfunções salivares. Depois vamos descendo para o trato gastrointestinal superior, falando de refluxo e obstruções. Em seguida, a gente vai ver os remédios que agem no estômago. Passa para as condições dos intestinos e termina com algumas anomalias congênitas lá no duodeno, bem na ordem que o alimento faria, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é a cavidade oral. Aqui, a palavra-chave é equilíbrio. Vamos dar uma olhada em duas condições que são os extremos da produção de saliva, quando tem de mais e quando tem de menos. De um lado, a gente tem a cialorreia, que é quando a produção de saliva é excessiva. Do outro, a xerostomia, a famosa boca seca. O mais interessante aqui é que, em muitos casos, a causa por trás desses dois extremos está ligada a medicamentos que acabam mexendo com a comunicação do nosso sistema nervoso. Para entender a cialorreia, vamos pensar no nosso corpo como um carro. O sistema parasimpático, com a acetilcolina, é o acelerador da digestão, e isso inclui aumentar a saliva. Remédios colinérgicos, então, pisam fundo nesse acelerador. Já o sistema simpático, com a adrenalina, é o freio. Se um remédio antiadrenérgico bloqueia esse freio, o que acontece? O carro anda mais, ou seja, a salivação aumenta. Simples assim. Agora, com a xerostomia, é exatamente o contrário. Os medicamentos anticolinérgicos vêm e bloqueiam o acelerador. Já os adrenérgicos ativam diretamente o freio. Nas duas situações, o resultado é o mesmo. A produção de saliva diminui e vem aquela sensação de boca seca. Beleza. Depois que a saliva fez seu papel, o alimento desce pelo esôfago. Agora a gente vai explorar justamente a fronteira entre o esôfago e o estômago. É uma área super crítica onde problemas mecânicos como refluxo e até obstruções são bem comuns. E aqui temos o famoso refluxo gastroesofágico. Pensa assim, existe uma portinha, que é o esfíncter esofágico inferior, que deveria fechar direitinho depois que a comida passa. No refluxo, essa porta fica meio aberta, sabe? E aí o conteúdo ácido do estômago consegue voltar, subindo para o esôfago e causando aquela queimação terrível. Esse fluxo aqui detalha bem o processo. Olha só, tudo começa com o enfraquecimento dessa portinha, desse esfíncter. Com o músculo fraco, a válvula não consegue vedar como deveria. O resultado? O ácido do estômago sobe para o esôfago, um lugar que não tem preparo nenhum para lidar com essa acidez toda. Mas não é só de problemas de funcionamento que o estômago sofre. Às vezes, o problema é físico, uma obstrução mesmo. Vamos falar agora dos bezoares, que são basicamente massas de material que não foi digerido e que vão se acumulando ali, podendo literalmente causar um entupimento. E aqui é muito importante saber a diferença entre os tipos. O fitobezoar é feito de fibras de plantas e geralmente está ligado a um estômago que funciona mais devagar. Já o tricobezoar é feito de cabelo, e aí a causa já aponta para uma condição psiquiátrica. Ou seja, olhar do que o bezoar é feito já dá uma pista enorme sobre o que está acontecendo por trás. Bom, se a gente falou de problemas como refluxo, que tem a ver com ácido, a pergunta que fica é, como a gente controla isso? É exatamente o que vamos ver agora. Vamos dar uma olhada nas principais classes de medicamentos que atuam no estômago para controlar a acidez. Essa tabela é um ótimo resumo das nossas ferramentas farmacológicas. A gente tem desde os antiácidos básicos, para aquele alívio rápido que neutralizam o ácido que já está lá, até os bloqueadores H2 e os IBPs, que são mais profundos, porque eles diminuem a produção do ácido lá na fonte. E ainda tem os que protegem a parede do estômago. Cada um tem sua função. Mas atenção! Um alerta muito importante sobre os inibidores da bomba de prótons, os famosos IBPs. Eles são super eficazes, sim, mas o uso prolongado precisa de cuidado. Como eles reduzem muito a acidez do estômago, isso pode acabar bagunçando a microbiota do intestino e até atrapalhar a absorção de minerais importantes como ferro e o cálcio.
Seguindo a viagem, a gente chega nos intestinos, e aqui os problemas costumam girar em torno de 2 fatores principais: pressão e inflamação, muitas vezes causados pela dieta e por nossos hábitos. Vamos ver 2 exemplos clássicos disso. Primeiro, a diverticulite. Ela é a inflamação de umas bolsinhas, os divertículos, que podem se formar na parede do intestino grosso. Mas como é que essas bolsas aparecem ali? A resposta para isso está em uma palavra: pressão. Esse esquema mostra a sequência de eventos direitinho. Uma dieta pobre em fibras deixa as fezes mais duras, o que causa a constipação. Para evacuar, a pessoa faz mais força e isso aumenta a pressão dentro do cólon. Essa pressão força a parede do intestino para fora, criando as bolsinhas. E quando um pedaço de fezes fica preso ali, inflama. E aí temos a diverticulite. Já que o assunto é pressão, outra condição super comum causada por ela são as hemorroidas. O mecanismo é parecido com o da diverticulite. O esforço para evacuar e a constipação aumentam a pressão. Só que nesse caso, a pressão atinge os vasos sanguíneos da região anal, fazendo com que eles dilatem e inflamem. A grande diferença aqui é a localização. As externas ficam do lado de fora, são visíveis e costumam doer. Já as internas ficam lá dentro do reto, muitas vezes elas nem doem, mas podem sangrar e, em casos mais sérios, podem sair para fora do ânus. É o que a gente chama de prolapso. Olha só, até agora a gente viu problemas que geralmente se desenvolvem com o tempo, ao longo da vida. Para a gente fechar nossa jornada, vamos dar uma olhada em 2 condições do duodeno que são diferentes. São defeitos de formação, ou seja, a pessoa já nasce com eles. E a diferença entre as duas é brutal. A atresia duodenal é como uma rua sem saída, um bloqueio total. O duodeno é completamente fechado, nada passa. Por isso o diagnóstico é feito logo que o bebê nasce. Já a estenose é como se essa rua ficasse bem estreitinha. Alguma coisa consegue passar, mas com muita dificuldade. Por isso os sintomas podem demorar um pouco mais para aparecer. E assim, a gente termina o nosso percurso que foi da boca até o duodeno. Deu para ver como a digestão é um processo complexo e como tudo está conectado. Para refletir, eu deixo uma pergunta que amarra o começo com o fim. De que maneira a saúde de todo esse sistema que a gente explorou pode dar sinais lá no comecinho, na cavidade oral? Fica aí a reflexão. Até a próxima!